Tem uma palavra aqui, ó, em 2 Coríntios, capítulo 5. Eu abro o nosso entendimento, que nós possamos entender a palavra de Deus. Que o Senhor abra os nossos olhos ao repartir do pão. Que o Senhor abra os olhos de cada um que vai ouvir essa palavra, para nós vermos as maravilhas de Deus, aquilo que Deus tem para você, que é maior e é melhor para nossas vidas. Amém? 2 Coríntios, capítulo 5, nossa habitação celestial. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos um Deus, um edifício, uma casa, não feita por mãos, eterna nos céus. Então, se nós perdermos nossa casa aqui, mas nós temos uma casa no céu, não feita por nossas mãos, mas feita pela mão de Deus. Olha que maravilha, né? Porque tudo que Deus faz é perfeito. Fez para você viver essas imperfeições. Deus te formou no ventre da tua mãe para você ser uma adoradora, para você viver numa vida com Deus, não inimigo. Ele trabalha nos corações mal. O Espírito Santo, ele trabalha através dos corações bons, daqueles que... O que é um coração bom, gente? O coração bom é aquele que respeita princípios, é aqueles que obedecem seus pais, é aqueles que procuram viver uma vida do bem, não uma vida do mal. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfazer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, mas uma casa eterna e nos céus. E continuamos. E por isso também gememos, desejando ser revestido de nossa habitação, que é do céu. Presta atenção nesse versículo. Nós temos que pedir para Deus nos revestir da habitação do céu. Nós precisamos ser revestidos pelas coisas que vêm do céu. A palavra de Deus veio do céu. A palavra de Deus não veio dos homens. A palavra de Deus veio de Deus, revelada aos homens, não é isso? Deus revelou a palavra dele aos profetas. Deus revelou a palavra deles a João, a Elias, a Isaías, a Daniel. Deus a Pedro, Deus a Jeremias, entendeu? Louvado seja o nome. Então, nós precisamos ser revestidos da palavra de Deus. Se você for revestido da palavra de Deus, você vai vencer o mal. Se você for revestido da palavra de Deus, você vai vencer que vem como engano. Por quê? Porque você está revestido da palavra de Deus, fortalecido da palavra de Deus, mente protegida, coração protegida, os pés protegidos. Você não vai andar em caminhos tortuosos. Você não vai andar em caminho mal. Você não vai andar nas práticas do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos, gente, ser revestido do céu. E nós só somos revestidos do céu através da palavra de Deus. Quantas pessoas falam de Deus, mas não meditam na palavra, não buscam a palavra, não guardam a palavra de Deus no seu coração, não tem a palavra de Deus na sua mente. Então nós precisamos da palavra de Deus porque ela é revestimento em nossa vida. É um revestimento que vem do céu. Se todavia, estando vestido, não formos achados nus. Porque, olha só, quando você não busca a palavra de Deus para a tua vida, o que acontece? Você é visto como um nu aos olhos espirituais, sem proteção, sem vestes. Mas a palavra de Deus, ela te dá essas vestes. A palavra de Deus te dá essa cobertura, entendeu? É a palavra de Deus que é a nossa cobertura, a palavra de Deus que é nossas armaduras. Então, se nós não temos a palavra de Deus, nós estamos desprotegidos, nós estamos nus, entendemos? E escute, porque também nós é que estamos neste tabernáculo. Gememos, não gememos? Oh, meu Deus, como gememos? Carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestido para que o mortal seja absorvido pela vida. Que vida? Vida com Cristo.
Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus. Deus nos preparou, está nos preparando para essa vida com Ele, para vivermos com Ele, para morar no céu. Mas as pessoas só pensam em viver na terra, está preparado para a terra e não se preparam para o céu, para ter uma vida com Deus, para ter relacionamento com Deus. Você foi preparada para casar. Colocaram na cabeça da mulher que ela tem que ser preparada para ser uma esposa, não é isso? Antigamente era assim. Vai ter o teu marido e tudo isso. Mas só que o quê? Não prepararam suas filhas, seus filhos, para quê? Para ser um cidadão do céu. Então, gente, assim como os pais ensinam, minha filha, um dia tu vai casar, mas tem que ensinar para a filha, minha filha, tu precisa se revestir da palavra, tu precisa da sabedoria da palavra, tu precisa conhecer a palavra, porque a palavra vai te mostrar quem é o teu marido, a palavra vai te mostrar as coisas certas, a palavra vai te mostrar os erros que tu deve evitar da tua vida. Então a gente só quer, muitas das vezes a gente quer ensinar os nossos filhos as coisas materiais, as leis materiais, mas muitos não querem ensinar o espiritual, a lei de Deus, a guerra espiritual. Quando Jesus resgatou a minha vida, gente, eu lá imaginava que os demônios guerreavam comigo. Quando Jesus, quando Jesus resgatou a minha vida, gente, os meus olhos foram abertos e eu comecei a ver os demônios, entendeu? Eu vi e vejo até hoje, vi e vejo. Quando Jesus resgatou a minha vida, eu via os espíritos imundos, claramente eu via. Só que o quê? Eu achava que eram pessoas vivas. Quando eu perguntava de alguém, a pessoa não via, e eu via. Só que o quê? Quando eu via os demônios, eu ficava passando mal. Eu ficava com dor de cabeça, eu ficava com ânsia de vômito, eu ficava muito mal mesmo, porque é um demônio, ele seta nós, ele dá energia negativa para nós. Assim que Jesus me resgatou, os olhos espirituais foram abertos. Aí o que que aconteceu? A minha sobrinha me ensinou, tia, lê, medita a palavra de Deus. Medita Efésios 6:10, que é as armaduras espirituais. Não deu outra. Eu fui estudar Efésios 6:10 e eu fui aprender, fui buscar a palavra de Deus para minha vida. Aí o que que aconteceu? Hoje eu vejo o demônio expulso em nome de Jesus. Não é verdade? Hoje eu não vejo tanto como eu via quando Jesus me resgatou. Então, o que significa? Se eu não tivesse uma pessoa para me ajudar, eu ia dizer que eu estava doida. Eu ia dizer que eu estava doida, porque eu estava vendo, né, o que os outros não estavam vendo. Eles ficavam atrás de mim, gente, me olhavam, me olhava. Hoje, graças a Deus, os demônios não me encaram. Né? Eu vejo, mas eles não me encaram como eles me encaravam quando eu não estava preparada, quando eu não estava revestida. E você precisa se revestir. Gente, o reino das trevas existe. Você acredita em Jesus? Não acredita? Você acredita nos anjos? Como é que você não vai acreditar que existe as trevas? E tem mais, as pessoas falam assim, esses crentes só falam de demônio, não é assim que eles falam? Só fala do diabo. Nós não só falamos do diabo, nós falamos a palavra de Deus, que você tem poder. Quando você entrega a tua vida para Jesus, o diabo perdeu, não tem poder na tua vida, não tem poder na minha vida. Tá entendendo? Não é que nós falamos dele, é que ele existe, ele luta contra mim, ele luta contra você. Então você tem que falar, se preparar contra o teu inimigo espiritual. E como é que você vai se preparar contra o teu inimigo espiritual se a gente não falar? Não é verdade? Se a Bíblia ensina isso. Então, se a gente fala do demônio, se a gente fala do diabo, é porque eles existem, é porque ele luta contra nós. E nós estamos aqui não adorando eles, não glorificando eles, mas falando que Jesus é mais poderoso do que eles. Tá entendendo? Então, a minha mãe, pelo amor de Deus, não fala nisso, não sei o quê. A minha mãe não era cristã, não era crente, né? E não era evangélica, não era cristã ainda, não tinha entendimento de Cristo, né? Não é ter o entendimento de Cristo.
Aí o que acontecia? Ela dizia, mas só fala no diabo. Não, mãe, não é só falar no diabo. É que hoje nós temos o entendimento que ele existe e que ele não tem poder na nossa vida. Não tem poder. Tá entendendo? E as pessoas, elas não querem nem que fale no nome dele. Por quê? Ele é mais poderoso do que Jesus? Por que você não quer que fale no nome dele? Você tem medo dele? Nós não temos que ter medo dele. O sangue de Jesus está na tua vida. O sangue de Jesus está na nossa vida. Jesus é autoridade, Jesus é tua cobertura espiritual. A palavra de Deus é tuas armaduras espirituais. Então não tenha medo dele. Quantas pessoas estão no hospício, gente? Por quê? Porque tem dons de visões. Por quê? Porque os espíritos do mundo perturbaram essas pessoas. E por não ter quem as ensine, estão lá nos hospícios, estão lá nas opressões. Quantos pastores que Jesus resgatou que estavam dentro do hospício só porque tinha dom de visão? Porque era perturbado por espíritos imundos. Tá entendendo? Então, se não ensinar, não vamos aprender. Não é que a gente goste de falar dele, eu gosto de falar do nome de Deus, mas eu sei que ele existe. E é preciso falar o nome dele para que as pessoas saibam que Jesus é mais poderoso do que todo o reino das trevas. Vamos lá continuar? Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, a qual nos deu também o penhor do Espírito. Então, o próprio Deus nos prepara. O próprio Deus nos prepara para essa batalha espiritual. O próprio Deus nos prepara para nós vermos o reino das trevas, que ele existe. Mas ele nos prepara como soldados contra esse reino das trevas, contra esse reino espiritual. Louvado seja o nome do Senhor, por isso estamos sempre de bom ânimo, porque Jesus nos dá esse ânimo. Gente, eu confesso para vocês, eu estou com mais medo dos seres humanos do que dos demônios, gente. Será que dá para você entender uma coisa dessa? Porque os seres humanos, gente, eles é que com a maldade é que abre porta para demônios, entendeu? Você pensa que tem um amigo, uma amiga, é um traidor, é um invejoso, é alguém que te quer mal. Hoje você casa com alguém, pensa que vai ser teu esposo, é alguém que está tirando tua vida. Ou homem ou mulheres, né? Eu vi uma mulher que tirou a vida do marido para ficar com dinheiro, gente. Pelo amor de Deus, tá entendendo? Não é só homens. A gente vê mulheres tramando a morte do marido. A gente vê mulheres tramando morte das amigas. Amigas não, né? Das colegas. Porque amigo não vai matar o seu amigo. Amiga não vai matar o seu amigo. Não é verdade? Isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. Então, quando nós estamos no corpo, a gente vive ausente do Senhor. Por isso que o Senhor, você busca a palavra para a sua vida, ela tira a cegueira dos teus olhos e ela faz você enxergar a alma das pessoas, a essência das pessoas. Tá entendendo? O Espírito Santo, ele vai falar para você, minha filha, está com engano. Nós temos que buscar esse Deus, por isso que nós temos que ter intimidade com Deus, por isso que nós temos que ser separado. Às vezes você busca tanta coisa para você, mas não busca os conhecimentos de Deus. Busca a palavra de Deus, conhecereis a verdade, vos libertará. Precisamos da palavra de Deus para o quê? Para conhecer a verdade, para conhecer aqueles que falam a verdade, aqueles que usam a palavra de Deus para enganar os outros, para manipular os outros. Louvado seja o nome do Senhor, porque o próprio Satanás, ele vem como um anjo de luz, ele vem como um espírito de luz, gente. Ele não, você acha que ele vem aparecendo como um dragão, como algo ruim? Não. Quando ele quer nos enganar, ele vem como um bonzinho. Quando ele quer nos enganar, ele vem mostrando que ele é um anjo. Ele não vai vir mostrando que ele é o maligno, mostrando que ele é mau, mostrando que ele quer o nosso mal. Ele vem, ele se chega perto de nós, para quê? Como bonzinho, tá entendendo? Vigiemos. Louvado seja o nome do Senhor. Continuamos aqui. Andamos pela fé e não por vista.
e não por visto. Mas aprendam uma coisa: não tenham raiva das pessoas. Você tem que estar atenta para o espírito mundo que está agindo através de uma pessoa. Mas não vá ter raiva da pessoa. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque se você sabe que aquela pessoa está como um enganador, a gente não tem que ter raiva da pessoa. A gente tem que ter entendimento de orar, pedir para Deus, para que Ele liberte aquela pessoa que está ali, né, usando aquela pessoa para enganar os outros. Então a gente tem que ter muito cuidado para não ter raiva das pessoas, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Você já viu que às vezes você se aborrece com as pessoas? Tem pessoas que chegam perto de você e você fica aborrecida, não se sente bem. Não é verdade? Não se sente bem quando aquela pessoa chega perto de você. Por quê? Porque aquela pessoa tem espíritos imundos. Que nem você, que é cheia do Espírito Santo, se você chegar num lugar a qual o espírito imundo está usando uma pessoa, aquela pessoa não vai gostar que você chegue lá. Tá entendendo? É assim. As trevas, elas não gostam que a luz chegue no lugar. Assim como as trevas chegam perto de nós, a gente sabe que é treva. Tá entendendo? A gente precisa ter esse discernimento, gente. No nosso meio cristão, a gente precisa ter esse discernimento. Aquele que prega a verdade, se ele chegar num lugar que não é pregado a verdade, que só tem manipulações, que só tem adivinhações, se ele chegar lá, esses falsos profetas não gostam. Não gostam. Tá entendendo? Eles não gostam, porque aquele que gosta da mentira, ele nunca vai gostar, ele não vai gostar de quem fala a verdade. Aquele que vive na mentira, ele não vai ter comunhão com quem está na verdade. Quero ver se aqueles que vivem na mentira, eles querem ser teus amigos. Não querem, porque você está lá na verdade, você tem discernimento da verdade. Às vezes você diz, por que eu sou tão sozinho? Porque você está na verdade. Se você estivesse na prática mentirosa, tinha um monte de pessoa ao teu redor. Tinha um monte de pessoas querendo ser teu amigo, porque estava falando a mesma linguagem que eles. Mas quando você prega a verdade e é da verdade, pode ter certeza que você vai andar com poucos. Jesus andou com poucos. Os que vinham, a multidão que vinham até a Jesus, era para quê? Era para ser curado, era para ser abençoado, não para andar, não para seguir a Jesus como discípulo. Na verdade, João Batista andava sozinho, gente. Moisés também andava sozinho. Jeremias, pelo amor de Deus. Olha para os profetas que pregaram a verdade. Como eles viviam sozinhos. Jesus vivia sozinho, gente. Jesus vivia sozinho para fazer a obra. Vários momentos da vida de Jesus estava só ele, só ele. Nem os discípulos estavam perto dele. Nem todo o tempo Jesus ele vivia rodeado de discípulos, não. Jesus sempre estava sozinho, o discípulo estava no barco, o discípulo tinha ido comprar pão, o discípulo tinha ido na cidade, Jesus estava lá, o discípulo estava dormindo quando Jesus estava orando. Então tem momentos na nossa vida que a gente vai estar sozinho, mas isso não significa que Deus não vai estar com você. Jeremias, pelo amor de Deus, o chamado dele foi sozinho. Tem gente colocando na tua cabeça aí que não tem chamado individual. Mostra na Bíblia que não tem. Mostra na Bíblia que não tem chamado individual. João teve um chamado individual. Era só ele pregando no deserto. Pregou que perdeu a cabeça. Não foi não? Aí tem gente que diz, não existe o chamado individual. Vai para a Bíblia, vai estudar a Bíblia para te ver que não existe. Pelo amor de Deus, João foi um, Jeremias foi outro, Daniel foi outro. Oh, Jesus amado. O próprio Abraão, chamado de Abraão, foi com ele. O chamado de Abraão, Deus foi amigo de Abraão, Deus foi amigo de Moisés. Aí tem gente que diz que não tem chamado individual. Vai para a Bíblia para te ver quem é os escolhidos. Esther. Vamos lá para Esther.
Esther, o chamado dela foi individual, ficou sozinha. Esther foi escolhida, foi colocada lá como esposa do rei, porque através, Esther estava num lugar, gente, que ela foi tirada do tio dela, na verdade, da família dela, da única família que ela tinha que criou ela. E o que que aconteceu? Foi lá pro palácio. Ela foi pro palácio, estava lá sozinha, ela não estava com família, não estava com amigas, ela não estava com amigos, ela não estava com ninguém, ela estava lá com sozinha. Mas ela sozinha tinha um propósito de Deus na vida dela. Às vezes você está falando, eu estou sozinha, mas tem um propósito na tua vida. E não é um propósito pequeno, não, é um propósito grande. É um propósito grande que Deus tem na tua vida. Às vezes você não entende por que eu estou sozinha. Por quê? Porque Deus te escolheu para algo grande. Porque Deus está fazendo você ter intimidade com Ele. Porque Deus está fazendo você ser dependente dEle. Porque Deus está fazendo você ver que Ele é tudo que você precisa para viver esse propósito grande. Vamos lá para José. José viveu sozinho, gente, lá no cárcere. José foi tirado da sua família e viveu sozinho naquele cárcere. Mas havia um propósito grande na vida de José, não é? Houve um propósito grande na vida de José. O Abraão teve que sair da sua parentela. Por quê? Porque havia um propósito grande na vida de Abraão. Então, estude a Bíblia, busque a palavra de Deus, para que vocês não sejam enganados por pessoas, para que vocês não sejam enganados por demônios, para que vocês não sejam enganados por doutrina de homens, por doutrina de mulheres, por doutrina de demônios. O que é doutrina? É ensinamento. Amém? Se você está passando por esse deserto, se você está passando por. Você diz assim, Senhor, eu estou sozinho, não tenho amigos, não tem ninguém que me ajude, mas pode ter certeza que tem algo grande de Deus para ser realizado na sua vida. Tem algo grande de Deus para acontecer na tua vida. Fica esse Deus Altíssimo, porque tem algo grande de Deus vindo para você e agindo Deus, quem impedirá? Para que os propósitos, ninguém pode impedir o agir de Deus para que Abraão fosse visto como fosse entregue às nações para Abraão. Moisés, desde criança, ficou sozinho na casa de Faraó, não foi? Mas houve um propósito na vida de Moisés, um propósito grande, foi um libertador, como Esther. Esther sozinha no palácio, foi um propósito grande, também foi outra libertadora que livrou o seu povo da morte. Tem um propósito grande para você que está aí, dizendo, meu Deus, eu sou sozinho, não tenho ninguém, não tenho amigo, já perdi amigos, já perdi, todos se afastaram de mim, eu estou sozinha. Aí hoje você vai entender, eu estou sozinha, porque eu vou viver esse propósito grande que Deus tem para realizar na minha vida. Depois Deus vai te levar para a tua família, depois Deus vai mostrar para os teus amigos o propósito grande que Ele tem na tua vida. Glorificado e exaltado seja Deus Altíssimo. Entendeu, gente linda de Deus? Andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos, antes de deixar este corpo, para habitar com o Senhor. Você tem confiança de habitar com o Senhor antes de deixar esse corpo? Tem pessoas que não estão preocupadas para onde vão, né? Tem uns que acham que vai morrer e vai nascer em outro corpo. Tem uns que acham não, tem uns que estão sendo ensinados a isso, né? Estão sendo ensinados fora da Bíblia. Não estão sendo ensinados pela Bíblia. Doutrina de homens, doutrina de demônios. Tem doutrina de homens, ensinamento de homens e ensinamento de demônios. E ele está dizendo aqui, nós temos confiança e desejamos antes deixar este corpo. Você deseja deixar este corpo para habitar com o Senhor? Você deseja morrer para habitar com o Senhor? A maioria das pessoas não querem morrer, gente. A maioria das pessoas querem viver, a maioria das pessoas não querem a morte para viver com o Senhor, não querem. Dois tipos de morte, a morte do mundo. As pessoas não querem largar o mundo, são como os mortos para viver com o Senhor. E nem as pessoas querem morrer no corpo para viver com o Senhor, não é verdade? São poucos que querem, são poucos que estão ansiando pela vida de Jesus. São poucos que estão dizendo, volta logo, Jesus. Volta logo, Jesus.
Eu te quero, eu quero viver contigo, não aguento mais esse corpo, eu não aguento mais esse mundo, eu não aguento mais essa vida, eu quero, Senhor, eu quero volta logo. Anseia, a igreja anseia pela sua redenção. A igreja, a verdadeira igreja, ela espera o noivo. A igreja tem que ser essa noiva que quer o quê? Encontrar o seu amado, ter relacionamento com ele, viver com ele. Tem tantas meninas aí vivendo com meninos, com meninos. Eu não chamo de homem os seres humanos que é irresponsável, que não tem maturidade, que não tem responsabilidade com nada, que não sabe cuidar de uma mulher, que não honra pai e mãe. Isso para mim não é homem, não é verdade? É meninos imaturos, bobos, loucos, né? Se acham os caras. Os caras de quê? Os caras da maldade? Se acham os caras, né? Não é assim que eles falam? Porque são cegos, que Jesus liberte. Eu oro por essas pessoas. Eu oro para que Jesus liberte. Vamos lá. Porque muito desejamos também ser-lhe agradáveis. Quer presente, quer ausente. Você deseja agradar a Deus? Às vezes tu tá querendo agradar tanto os outros, mas não quer agradar a Deus. Esse é o nosso problema, nós como seres humanos. Nós queremos ser agradados por Deus, mas nós não queremos agradar a Deus. E nós temos que agradar a Deus com a nossa vida, com a nossa adoração, o nosso corpo, né? Tem que agradar a Deus, a nossa alma, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus no corpo, no espírito, né? O meu corpo tem que desejar a Deus. E muitas das vezes o corpo da pessoa não deseja Deus, deseja as drogas, a prostituição, deseja lá os prazeres da carne, mas não deseja Deus para a sua vida. Então nós temos que desejar Deus. Você tem que desejar ter esse relacionamento com Deus, essa separação. Eu até coloquei algo, né? Deus quer ter um relacionamento. Deus não quer ter momentos comigo. Deus quer ter um relacionamento comigo. Deus quer ter um relacionamento com você. Momentos é você que vai, aquele que vai lá para o templo, tem aquele momento lá do culto. Só aquele momento. 3 horas de culto, né? Relacionamento é diferente. Relacionamento você tem 3 horas, relacionamento você tem o dia todo, relacionamento você tem a noite toda, porque você se relaciona com aquela pessoa. Sempre está em relação com aquela pessoa. Momento é uma noite, momento é uma hora, momento é um dia. Mulheres que são amantes, elas têm momentos com o marido dos outros. Elas não têm relacionamento. Elas acham que têm relacionamento. Quem tem relacionamento é a esposa. As amantes têm momentos com esse homem, né? Momentos com essa mulher. Relacionamento não tem não, meu querido. Não tem não. Você está sendo enganada achando que esse homem te ama. Não ama de jeito nenhum. Ele só tem momento com você. Ele ama lá a esposa dele, ele pode ser prostituto, ele pode estar no adultério, mas ele tem relacionamento com a mulher dele, tanto é que ele nem sequer deixa por ti. Tá entendendo? Que o Senhor liberte mulheres que estão vivendo esses relacionamentos, esses momentos, achando que é relacionamento. Tem mulheres que acham que são esposa e não são. Não são esposa. Aquele homem só tem momento com você. Passa uma noite, passa uma hora, inventa uma viagem, passa uma semana, mas só é momentos. Relacionamento ele não tem com você. Então, que Jesus liberte, mulher. Que Jesus liberte. Porque o que Deus tem para você é relacionamento e não é momento. O que Deus tem para você é teu, não é dos outros. Então, não adianta você dizer que o marido da fulana é teu, porque ela trata mal o marido, porque não sei o que é. Não, é dela, não é teu. Se fosse teu, aquele homem estava solteiro, aí era teu. Mas não dá, é dela. Tá entendendo? Para ele ser teu, ele tem que resolver a vida dele lá com ela. Tá vivendo mal com ela? Então resolve. Resolve a vida lá. Olha, não deu certo, você não me faz feliz, eu não tô te fazendo feliz, eu já tô querendo te trair. Não é verdade? Quem é o homem que tem coragem
de chegar com a sua mulher e dizer: olha, eu estou aqui não tendo mais relacionamento com você. Eu estou querendo te trair, eu estou ao ponto de te trair. Vamos resolver nossa vida. Então, eu vou encerrar minha história contigo e vou começar uma nova história. Então, é o homem que tem coragem de chegar com seu esposo e falar isso. Qual é a mulher que tem coragem de chegar com seu esposo e dizer isso? São poucas, são poucas. É mais fácil eles procurarem ter um momento com alguém, né? Aí fica no relacionamento com a mulher e um momento com alguém, né? Entendeu? Louvado seja o nome do Senhor. Mas, gente, o casal ele tem que conversar. Se teu casamento não está indo bem, pega essa mulher e conversa com ela. Pega esse homem e conversa com ele, pelo amor de Deus. Resolva a vida de vocês. Resolvam a vida de vocês. Porque não adianta viver de aparência. Não adianta tu viver enganando o pastor. Não, eu sou casada. Não, eu sou casado. Deus, ele não te coloca um jugo. Quem te coloca jugo é Satanás. Tem mulheres vivendo sobre jugo. Tem mulheres vivendo sobre jugo desigual, né? Tem mulheres dizendo que estão casadas e para Deus, Deus sabe que não está tendo um relacionamento. Que está tendo uma vida de guerra, de humilhação, de traição, está vivendo em pecado. Tem famílias vivendo em pecado, gente. Estão lá dizendo que estão casados, mas o marido trai a mulher para um lado, a mulher trai o marido para o outro lado, e para a sociedade estão como casados. A mulher deseja a morte do marido, o marido deseja a morte da mulher, tomara que ela morra logo para mim ficar livre. Tem gente que é assim, que deseja a morte do seu marido para ficar livre. Tá entendendo? Deus não te deu uma família para isso, para te desejar a morte do teu marido. Para tu desejar a morte da tua mulher. Deus não te deu uma família para isso, gente. Você sabe verdadeiramente o que é família? Família não é um papel escrito que você casou. Família não é um documento. Família é relacionamento, é você se relacionar com a tua mulher contigo, é ser amigos, é você confiar nessa mulher, é você confiar nesse homem, é você poder chegar com aquela mulher e contar tuas fraquezas, tuas falhas, tuas dificuldades, e aquela mulher te ajudar. Você vai vencer através da palavra, ela ajuda esse homem. Através da palavra, quantos homens, gente, que pelo amor de Deus, estão no adultério porque a sua mulher é uma ciumenta, porque a sua mulher é uma louca, porque a mulher não confia, porque a mulher vive em discussão com aquele homem. Mas uma mulher cristã, ele pode ter até errado, mas sabe o que ela vai dizer? Você se arrependeu? Se arrependeu? Então vamos construir, renovar a nossa aliança. Vamos renovar, e aí eles renovam e não há mais traição. Aquele homem não trai mais. Tá entendendo? Mas para isso você tem que ter Cristo na tua vida. Mas para isso você tem que ter a palavra de Deus na tua vida, porque se você não tiver a palavra de Deus, você não perdoa, você não recomeça, você não tem uma nova história, você não tem nenhuma família se você não tiver a palavra de Deus na tua vida para viver. Porque aquele que não tem a palavra de Deus guardada no seu coração e no seu entendimento, nem família tem. Tem inimigos, mas não tem família. Tem marido, mas não tem um servo de Deus como esposo. Não tem um esposo que é representante de Cristo na sua vida. E não tem uma mulher que é o corpo daquele marido. E não tem uma mulher que é a ajudadora daquele marido. E não tem uma mulher que ame aquele marido como ela ama a Cristo. Sem a palavra de Deus, gente, você não vai ter uma família. Sem a palavra de Deus, você não tem um bom casamento. Sem a palavra de Deus, nós não somos nada. Sem esses ensinamentos, sem essa direção para a nossa vida. Então, louvado seja Deus. Estamos entendendo? A gente tem que aprender, a gente vai aprender e vamos passar na prova. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal, hein? Olha aqui, preste atenção. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, não adianta. Quem fez o bem vai se apresentar no tribunal de Cristo.
Quem fez o mal vai se apresentar no tribunal de Cristo. Ninguém vai escapar, nem bom e nem mal, gente. Se você fez coisas boas, então você está despreocupado, né? Nada te acusa, porque você sabe que você está andando no caminho do bem. Agora, se você fez coisa mal, as pessoas que se apresentam, que faz maldade, que se apresentam com o juiz, na presença do juiz, o que eles falam? Eu fiz o mal, a gente tem visto. Eles dizem, eu matei mesmo e mato de novo, não é verdade? Eles mostram a prática mal deles. E eles não estão nem aí que estão na frente do juiz, eles estão lá e nem falam que vão mudar, nem que vão se arrepender, são poucos. São poucos que entram no cárcere e querem sair de lá para nunca mais entrar lá. A maioria, nós estamos vivendo num tempo que eles entram no cárcere e quando saem de lá, quando pensa que não, voltou de novo, não demora, voltou. Quantos tem aí, não sei quantos processos na costa? Por quê? Porque entrou naquele lugar e gostou de lá. Gostou de estar preso? Gostou de ser mal? Gostou de tirar a vida dos outros? Gostou de ser chamado de um delinquente, de um malfeitor? Gostou de viver a maldade? Gente, tem pessoas que vão para o cárcere, vão a primeira vez e nunca mais quer voltar para lá, gente. Deus permitiu essas pessoas entrar lá. Mas eles saem de lá com o entendimento que lá não é lugar para eles. E tem gente achando que lá é lugar deles. Ah, se eu for preso, eu vou ser solto. Não é assim que eles dizem? Mas eles não entenderam que eles estão vivendo um lugar que não é deles. Eles estão vivendo uma vida errada, uma vida de maldade. Eles estão se acostumando com o mal. Eles se acostumaram a tirar a vida. Eles se acostumaram a roubar pessoas. Eles se acostumaram a viver a maldade. A maldade. Só que eles vão se apresentar, não é com o juiz dos homens, não. Né? O juiz dos homens aqui, o juiz da terra, ele pode só dar o alvará para eles fazem o que fazem e voltam. Mas só que quando chegar com Jesus, vai ser diferente. Vai ser diferente. Porque quando nós nos apresentarmos a Cristo, né, no tribunal de Cristo, aí, meu querido, você não vai ter absolvição, não. Você só vai aparecer. Tu fez essa maldade, por isso tu estás condenado. Não vai ter liberdade. Aqui na terra tu fica bagunçando com os outros, né? Aqui na terra tu curte da cara do juiz, aqui na terra tu curte da cara de todo mundo, que tu faz e tu volta, tu faz e tu sai, mas vai chegar o tempo que todos, tantos os bons como os maus, vai chegar na presença de Cristo. E aí, meu querido, tu não vai poder dizer para Cristo que tu vai fazer, não. Ele vai dizer, ele que vai dizer para ti. Essas práticas aqui te condenaram. Não foi Cristo que te condenou. As nossas práticas é que nos condenam. Jesus não condena ninguém. É nós que nos condenamos com as práticas do mal. Não é verdade? Entendemos? Porque as pessoas estão dizendo, o juiz condenou fulano, o juiz condenou ciclano. Não é assim? Tem juiz injusto que faz isso. Mas Cristo não é injusto. Então nós seremos absolvidos pelas boas obras, seremos absolvidos ou condenados pelas más obras. Mas eu não sou salvo pelo Cristo, somos salvos por Cristo. Mas isso se estivermos em Cristo, isso se tivermos sido novas criaturas. Aí sim seremos salvos por Cristo. Porque aquele que é salvo por Cristo, ele se torna nova criatura. Ele é salvo por Cristo, não é para ele estar fazendo a maldade, não é para ele estar fazendo o mal, entendeu? Temos que aprender, gente, temos que entender isso. Porque tem gente praticando o mal dizendo que está sendo salvo por Cristo. Que Cristo é esse? Que está te salvando, tu praticando o mal. Que Cristo é esse que eu não conheço? Que Cristo é esse que diz para mim viver no pecado? Cristo diz para mim me arrepender, para mim nascer de novo, para mim fugir do pecado, para mim andar no caminho do bem. O Cristo que tu serve manda tu ir por fazer o mal? É esse que tu serve? Porque o que eu serve, o que eu sirvo me corrige todo dia. Jesus que eu sirvo me corrige todo dia. Todo dia tá puxando na orelha.
É. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. E espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Porque não nós recomendamos outra vez a vós, mas damos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Olha aí, porque se enlouquecemos é para Deus. Eu sou louca por Deus. Tá aqui na live às 4 horas da manhã é loucura, gente. Eu poderia estar dormindo, o meu vizinho, pelo amor de Deus, 4 horas da manhã é loucura, entendeu? É uma loucura com Cristo. Porque se enlouquecemos, é para Deus. Se conservamos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morrerão. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si. Tá entendendo? Nós entregamos nossa vida para Jesus, então eu não tenho mais que viver para mim. Eu tenho que viver para Cristo, com Cristo, em Cristo. Entendemos o que é entregar a vida para Jesus? É eu ter uma vida com Cristo, eu viver para Cristo, e não eu viver para mim e nem para o mundo, mas viver para Cristo. E ele diz aqui, e ele morreu por todos nós para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É isso que é entregar a vida para Jesus. Eu não posso mais viver para mim. Eu tenho que viver para Cristo, obedecendo às leis, procurando obedecer, ser nova criatura. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos, segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo, segundo a carne, contudo, agora já não conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Cristo. Sabe o que eu estava fazendo na madrugada? Eu sempre gostei da madrugada. Sempre estive acordada. Quando eu não tinha Cristo, quando eu não vivia para Cristo, eu passava a noite ouvindo músicas. Eu ia dormir 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, entendeu? Se eu não estivesse trabalhando, eu passava a noite acordada, conversando com as amigas. Se eu tivesse um relacionamento, eu passava a noite com aquele relacionamento. Por quê? Porque eu não tinha uma vida com Cristo. Hoje, as minhas madrugadas é ter relacionamento com Cristo. Mesmo que eu fosse casada, mesmo que eu tivesse um esposo, eu teria meu relacionamento com o esposo, mas também teria meu relacionamento com Cristo. Você está entendendo o que é entregar a vida para Jesus? É começar a ter um relacionamento com Ele. É começarmos a ter uma nova vida. Então, quando eu entreguei minha vida para Jesus, tudo mudou na minha vida. As minhas amizades mudaram. Não é? Por quê? Porque as minhas amizades queriam ir para a festa. As minhas amizades queriam viver as coisas do mundo. E eu queria o quê? Vigília, igreja, palavra, oração. Tá entendendo? Isso é relacionamento com Cristo. É viver as coisas de Cristo, é viver o que a palavra manda a gente viver. Então, se você entregou tua vida para Jesus, mas você continua sendo velha criatura, aí tu vem dizer que Jesus vai te salvar? Jesus, para nos salvar, eu tenho que ser uma nova criatura. Ele disse para Nicodemos, o que foi que Nicodemos perguntou para Jesus? O que era preciso para entrar no reino do céu? E o que foi que ele disse? Nascer de novo. Que nascimento é esse? Uma vida nova, um relacionamento com Cristo, o evangelho, a oração, o jejum,
a prática da palavra, a obediência, fazer aquilo que Jesus tem mandado a gente fazer. Porque hoje nós vivemos com Cristo. Hoje Ele é o Senhor da nossa vida. Como o próprio Deus diz, muitos dizem Senhor, Senhor, mas não fazem o que o Senhor manda. O que adianta você dizer Senhor, Senhor e não faz o que Ele te manda? O que adianta eu dizer Senhor? Hoje eu tenho um entendimento. Um dia eu era essa mulher que eu vivia dizendo Senhor, meu Deus, Senhor, meu Deus, mas eu não fazia o que Deus me mandava. Tá entendendo? Um dia eu fui uma mulher assim, no início da caminhada, no início do meu resgate, né? Que a gente vem sujo, aí Jesus vai nos limpando, aí Jesus quebra o vaso e faz um vaso novo. Eu dizia Senhor, Senhor, mas não obedecia ao Senhor. Quando eu entendi, quando o Espírito Santo disse, minha filha, muitos dizem Senhor, Senhor, mas não me obedece. Opa! Não é só dizer Senhor, é obedecer esse Senhor, é fazer o que Ele nos manda. Louvado, e o que Ele nos manda é para a nossa salvação. O que ele nos manda fazer é para o nosso bem, é para a nossa vida eterna, não é para a nossa morte. O que Ele manda a gente fazer é para ter um relacionamento com Ele. Muitos querem as bênçãos de Deus, mas não querem Deus. Muitos querem as bênçãos de Deus, mas não querem relacionamento com Deus. Muitos querem Deus, mas não querem um novo nascimento. Querem ser velha criatura. Se você é uma nova criatura, você será salvo por Cristo. Mas se você não é uma nova criatura, não adianta que não vai ser. É bíblico. É bíblico que Ele mesmo disse que nós temos, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, meu querido. Não existe ninguém que entrega sua vida para Cristo e continua na vida velha. Não existe isso. Porque se você entregou sua vida para Cristo, vai ter uma nova vida. Hoje eu não vivo o que eu vivia no mundo, porque minha vida é nova com Cristo. Você que está aqui, tenho certeza que está vivendo uma vida com Cristo e não uma vida velha. Porque se você está vivendo a vida velha, Jesus está falando aqui com você. Jesus veio falar aqui com você. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram. Não te serve mais. Não me serve mais. Não me dão mais alegria. Se o mundo ainda te dá alegria, é porque você não é uma nova criatura. Se o mundo te dá alegria, você não é uma nova criatura. O mundo te dá alegria, o céu não te dá alegria? Tá entendendo? E as coisas velhas se passaram e eis que tudo fez novo. E é verdade. Cada vez mais tem sido novo. Cristo é novidade de vida. Todo dia tem algo novo para viver com Ele. Todo dia Deus está mostrando algo novo, nos ensinando algo novo. Meu Deus do céu. Com Cristo, gente, é sempre um renovo, né? A palavra de Deus se renova. E o que significa que a palavra de Deus se renova? Significa que nós estamos sendo renovados, limpos todos os dias. Entendemos? Então você que está aqui, dizendo que tem Jesus na vida, mas continua sendo velha criatura, eu digo para você, nasça de novo. Tem que nascer de novo. As coisas velhas não te servem mais. As coisas velhas você não pode estar bem com as coisas velhas. Você tem que estar bem com o novo de Deus, com aquilo que Ele está te dando. Amém?